A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui para estarmos lecionando e para estarmos fazendo um subsídio teológico, para você que se dedica, você que tirou esse tempinho do seu dia para aprender mais da palavra do Senhor. Eu glorifico a Deus pela sua vida e pela sua dedicação. Nesse trimestre estamos trabalhando com jovens uma lição muito importante, estamos tratando sobre liderança na Igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, Deus levantou inúmeros líderes, homens e mulheres de Deus, que foram capacitados para liderar e para direcionar um povo. Eu achei muito interessante que a CPAD, especificamente nesse trimestre com os jovens, escolheu uma capa muito sugestiva para estar na frente, para estar na capa dessa lição. Se você está com a sua lição em mãos, dê uma olhadinha. A CPAD, com muita sabedoria, comparou a liderança com um maestro. Na nossa capa aqui nós vamos verificar que existe um maestro com uma batuta na mão, regendo uma orquestra. A CPAD fez essa capa especificamente para comparar que assim como o maestro conduz uma banda, assim como o maestro conduz os seus músicos, um líder também tem essa função de conduzir os seus liderados à presença de Deus, aonde Deus tem colocado e aonde Deus deseja que estivessem. Imagine você chegar numa igreja, chegar num lugar onde tem uma banda, onde tem uma orquestra, mas não existe maestro. Cada um tocando no seu tempo, cada um tocando no seu ritmo, seria uma completa bagunça. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Da mesma forma, uma igreja sem líder também é uma igreja que está fadada a estar desorganizada, estar sem direção. Você líder, você jovem que talvez tenha uma vocação para liderar, precisa entender que o líder foi chamado, foi vocacionado por Deus para conduzir as pessoas a um íntimo e profundo relacionamento com Deus. Então eu glorifico a Deus por sua vida. E nessa aula em específico, nós vamos trabalhar sobre a liderança feminina na igreja. Nós vamos observar que ao longo da Bíblia Sagrada, Deus levantou muitas mulheres também para liderar o povo de Deus. E hoje nessa aula nós vamos estudar sobre a liderança feminina na igreja. E esse tema, quando nós falamos de liderança feminina, nós entendemos que é um tema muito polêmico e que tem gerado debates ao longo dos anos. Afinal, mulheres podem ter cargos de liderança na igreja? Os questionamentos que ficam para nós. Será que as mulheres podem exercer cargos de liderança em um departamento, em uma igreja? A mulher, biblicamente, pode liderar? São perguntas que muitos fazem e o nosso propósito nesse subsídio teológico é esclarecer, à luz das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia diz sobre a liderança feminina. E nós podemos começar respondendo uma pergunta básica. As mulheres podem exercer cargos de liderança? E a resposta é sim, com certeza. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que inúmeras mulheres foram escolhidas pelo Senhor com funções de destaque, com funções de liderança, para liderar o povo em alguns momentos de dificuldade e para levá-los mais perto de um relacionamento com Deus. Nós vamos observar que Deus levantou mulheres como Sara, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Esther e tantas outras que foram escolhidas pelo Senhor, que receberam a incumbência do Senhor de liderar, mulheres que romperam no seu tempo, mulheres que marcaram a sua geração e que até hoje servem de inspiração para mim e para você como grandes líderes levantadas pelo Senhor. O nosso texto principal está localizado em 2 Crônicas 34, versículo 22, que vai nos dizer: Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum. O resumo da nossa lição vai dizer: em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o nosso objetivo nessa aula curta aqui é conscientizar e lembrarmos acerca da Escritura que Deus levantou mulheres para fazer a diferença. Como levantou homens, Deus também escolheu mulheres ungidas, mulheres cheias do Espírito Santo, para fazerem uma obra de liderança.
E quando nós falamos de liderança feminina, é normal que no meio do assunto, no meio de um debate acerca disso, se levantem questões de machismo e feminismo e sempre vira uma salada de frutas. Afinal, quem está certo? Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre a liderança feminina? E isso está no nosso ponto 1 da nossa lição. Se você puder, acompanhe comigo. O ponto 1 da nossa lição vai tratar sobre a mulher nas Escrituras Sagradas e vai começar falando sobre a criação da mulher. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus criou a mulher com um propósito. Deus criou a mulher para seguir um plano, um propósito específico. A Bíblia vai citar a mulher como a adjuntora, como a auxiliadora do seu esposo. É ela que tem o objetivo de estar ajudando e auxiliando o seu esposo a cumprir a sua missão deixada por Deus, que é refletir o caráter de Deus. Então a mulher não foi criada por acaso, foi criada por um propósito específico do nosso Senhor Deus. Nós vamos ver, existe uma tradição judaica muito linda que faz uma observação. A mulher não foi criada do pé de Adão para ele não a subjugar. E a mulher também não foi criada da cabeça de Adão para que ela não viesse estar acima dele, mas a mulher veio da costela de Adão, para que os dois pudessem estar juntos em equilíbrio, vivendo uma vida equilibrada. Então a mulher não nasceu para ser subjugada ou para estar acima do homem, mas ambos estão em uma missão. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que a Bíblia valoriza a mulher. A Bíblia encara a mulher com um propósito muito específico e um propósito muito lindo. A Bíblia valoriza tanto a mulher que a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus, o Deus, o segundo na Trindade, o próprio Deus encarnado quis vir à Terra para cumprir o seu propósito, ele escolheu nascer de um ventre de uma mulher. Ele escolheu nascer como todo ser humano nasce, no ventre de uma mulher. A Bíblia vai nos dizer que ele nasceu do ventre de Maria e ele cumpriu o seu propósito na terra. Jesus valorizava as mulheres, como valoriza até hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus valorizava as mulheres até por seu próprio sacrifício. Quando Jesus decidiu subir ao madeiro, quando Jesus decidiu entregar a sua vida pela humanidade, a Bíblia vai dizer que ele não fez distinção do seu sacrifício. Não fez distinção, não estava se sacrificando somente pelo homem ou somente pela mulher. Jesus, quando se sacrificou por toda a humanidade. Se a Bíblia desvalorizasse a mulher, com certeza estaria nas páginas que Jesus fez um grande sacrifício pelo homem e fez um sacrifício menor pela mulher, dizendo assim que ela seria rebaixada, dizendo assim que ela não teria tanto valor como o homem. Mas a Bíblia não diz isso em nenhuma página. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se sacrificou, ele se sacrificou por todos, inclusive pela mulher como pelo homem. Deus se entregou por todos. Existe amor de Jesus, existe o amor de Deus está sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. E é interessante analisarmos que todos nós, em nossas congregações, quando vamos a um culto, quando vamos num culto de ensino da palavra, numa escola dominical, todos nós podemos observar que as mulheres são a maioria na nossa igreja. As mulheres ocupam um espaço de maioria, você pode observar. Em qualquer igreja que você for, as mulheres são a maioria. Logo, seria incoerente as mulheres ser a maior parte da nossa igreja e Deus não valorizá-las. Então, Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos mostrar que Deus tem um amor e Deus valoriza, sim, as mulheres. O segundo ponto da nossa lição vai tratar justamente sobre essas mulheres que foram líderes, essas mulheres que receberam a incumbência do Senhor de liderar em tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos de desafios. E o ponto 2 aqui narrado da nossa lição vai explicar um pouco sobre a história dessas mulheres que foram escolhidas, começando por duas mulheres do Antigo Testamento. Primeiramente, a Bíblia descreve a história de Débora, juíza do seu tempo. Quando nós olhamos para a história de Débora, nós vamos ver que Débora foi escolhida em um momento de grande dificuldade, em um tempo onde as pessoas não ouviam mais a voz de Deus.
em um tempo onde as pessoas não tinham mais grande comunhão e grande relacionamento com o Senhor. Em algumas lições atrás, nós vamos ver que depois da morte de Josué, o povo ficou 300 anos sem um líder. O povo ficou 300 anos sem um referencial de liderança. E nesse tempo, Deus levantou juízes e levantou Débora, uma mulher cheia de coragem, uma mulher cheia de vontade e uma mulher cheia da unção de Deus para romper com o seu tempo. A Bíblia vai nos dizer que o povo, no momento em que Débora estava julgando aquele povo, o povo de Israel, o povo estava passando por um momento de dificuldade, estavam enfrentando inimigos perigosos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus revelou a Débora todas as estratégias que ela deveria tomar, todas as estratégias que o povo no campo de guerra deveria fazer para que vencessem. Olha que lindo! Deus deu a estratégia de guerra, Deus deu a chave da vitória para uma mulher. E a Bíblia vai dizer que ela passou essas estratégias para o rei Baraque. E o rei, ouvindo esses aconselhamentos, ouvindo essa revelação que Débora recebeu, eles receberam vitória no campo de batalha. É Deus usando uma mulher, é Deus dando estratégias para uma mulher. Deus valoriza sim as mulheres na Bíblia. Não só Débora, mas a Bíblia e a nossa lição vai tratar de outra mulher muito importante, a profetisa Hulda. Essa mulher foi tão importante para a história, a narrativa da Bíblia, porque nós vamos olhar que ela foi profetisa, ela profetizava as palavras, a revelação do Senhor, em um tempo onde somente homens exerciam esse papel. Em um tempo onde somente homens poderiam profetizar, onde somente homens eram usados no dom de profecia, Hulda foi uma profetisa e ela profetizou a palavra do Senhor em tempos de escassez, em tempos de dificuldades. Quando nós vemos Deus usando Hulda para profetizar, nós podemos extrair uma lição muito importante. Essa lição é que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele tem desejo de usar. Deus não faz acepção se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança ou um adolescente. Se alguém estiver com seus ouvidos atentos à voz do Senhor, Ele se revelará e Ele usará essa pessoa. Talvez você possa colocar empecilhos e dizer: eu nunca vou ser usado por Deus porque eu tenho algumas limitações. Ei, Deus pode te usar. Através da história da profetisa Hulda, nós podemos aprender que Deus usa a quem Ele quer, sem fazer acepção. Então, essas duas mulheres no Antigo Testamento são exemplificadas na nossa lição como grandes referenciais. Mas não só no Antigo Testamento, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos olhar algumas mulheres que também exerceram um papel fundamental com atitude, com liderança. A Bíblia vai nos mostrar a história de Priscila, esposa de Áquila. Foi evangelizada por Paulo, essa mulher que era residente da cidade de Corinto. A Bíblia vai nos dizer, Paulo vai se referenciar a ela como uma cooperadora no reino de Deus. Olha que lindo, Paulo, quando está se referindo a essa mulher, a Priscila, ele vai tratá-la como uma cooperadora do reino de Deus. Ele a define como uma cooperadora, não a define como uma mulher passiva, como uma mulher que exercia somente um simbolismo, não. Paulo vai tratar dessa mulher como uma cooperadora, como uma mulher que trabalhava, como uma mulher que tinha atitude, como uma mulher que estava ativa na obra do Senhor, uma cooperadora. Ela e seu esposo discipularam Apolo, que foi um grande homem no seu tempo. A Bíblia também vai citar a história de Lídia, que a história vai nos dizer que foi a primeira europeia a se converter ao cristianismo através da pregação de Paulo. Então, a primeira europeia, a primeira mulher europeia que recebeu a palavra de Cristo no seu coração foi essa mulher, Lídia. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela se converte, ela não se conforma em viver uma vida simplesmente mediana na presença de Deus, mas ela decide ser uma mulher produtiva. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela se converte, ela abre a sua casa e deixa a sua casa à disposição dos apóstolos do Senhor.
Lídia diz no seu coração: eu quero que a minha casa seja uma bênção, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser útil no reino de Deus. A minha casa pode ser utilizada pelos apóstolos de Deus. Então nós vemos uma mulher que tomou uma atitude de ser um referencial, uma mulher que tomou uma atitude de fazer a diferença, uma mulher que se colocou na brecha para ser usada por Deus. E além disso, a Bíblia vai dizer que Lídia era uma vendedora de púrpura da sua época, mostrando que além de Lídia ser uma grande mulher de Deus, ela era uma empreendedora. Era uma mulher que estava à frente do seu tempo. Era uma mulher que tinha atitude e que tinha características de uma mulher empreendedora, uma mulher que estava tomando uma atitude de liderança. Então a Bíblia vai mostrar para nós, querido irmão, você que está nos assistindo, que as mulheres também podem exercer um papel fundamental na obra do Senhor. As mulheres foram também chamadas pelo Senhor para cumprir uma missão. Então, se você na sua caminhada talvez pensou por um equívoco que a mulher deveria estar num papel de subjugação, você pode aprender a partir dessa aula e através das Escrituras Sagradas que Deus escolheu também muitas mulheres para fazerem a diferença no seu tempo. E para encerrar a nossa lição, o ponto 3 da nossa aula vai falar resposta ao feminismo. Vai tratar sobre uma resposta que nós, como Igreja do Senhor, temos que dar a esse movimento maligno que tem se levantado, o feminismo radical. Nós temos visto, principalmente no século XXI em que nós vivemos, um grande movimento feminista se levantar. E esse movimento tem se levantado com algumas artimanhas. E o foco principal desse movimento é destruir o modelo tradicional da família. Esse modelo feminista que tem se levantado tem por objetivo destruir o modelo tradicional de família instituído por Deus através da sua palavra. Esse movimento feminista tem dito: a família tradicional não é mais atual. Nós vivemos em outro tempo. O maligno tem se levantado com ensinamentos como esse, dizendo que uma família tradicional instituída por Deus é ultrapassada, é coisa do passado. E nós precisamos, como Igreja do Senhor, servos do Senhor, nós que pregamos e que lemos a palavra do Senhor e estudamos com afinco, precisamos combater isso com todas as nossas forças. Esses movimentos contra a família tradicional se levantam através de interpretações errôneas e distorcidas da palavra de Deus. Então essas pessoas que se levantam contra pegam textos isolados e fora de contexto para disseminarem mentiras. E entre essas mentiras estão que a mulher na Bíblia é desvalorizada. Essas pessoas se levantam dizendo que a Bíblia trata a mulher como um ser inferior ao homem. Mas nós que somos estudantes da palavra do Senhor sabemos que isso não é verdade. A Bíblia, em todos os seus livros, vai tratar a mulher com muito valor, vai tratar a mulher com muito respeito e colocando a mulher no seu devido lugar, no lugar do propósito em que Deus a constituiu, a que Deus a estabeleceu. Se levantam com textos isolados dizendo que Paulo disse que as mulheres precisavam ficar caladas, mas esquecem-se que Paulo aqui estava falando de uma situação isolada, onde havia uma falta de reverência, onde havia uma desordem na igreja. Paulo, como um bom conhecedor da Bíblia, estaria errando quando disse que as mulheres deveriam ficar caladas. Não era isso que ele estava dizendo. Se ele estivesse dizendo isso, a Bíblia estaria se contradizendo, pois nós olhamos nessa própria lição que a profetisa Uda era uma mulher que profetizava, que falava. Então isso é uma falácia, isso é uma mentira. As mulheres, quando a Bíblia está falando que devem ser submissas ao seu marido, não está falando de um subjugo, não está falando que elas devem ser julgadas pelo seu marido e que estão numa posição inferior. Não. A Bíblia, quando está falando sujeitem-se mulheres a vossos maridos, ela está colocando a mulher no seu lugar de propósito com Deus. Deus tem um propósito para a mulher, assim como Deus tem um propósito para o homem. Que esse estudo que nós passamos aqui em rápidos minutos sirva, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, para fortalecer a tua fé,
Saiba, minha irmã, minha querida aluna, professora de escola dominical que está assistindo esse subsídio teológico, que você foi escolhida pelo Senhor. Assim como essas mulheres que nós olhamos no Antigo e Novo Testamento foram escolhidas para romper na sua geração, para fazer a diferença no local em que elas foram estabelecidas, Deus conta com você, para ser como uma Ruth, que era uma moabita, que era de um povo esquecido, mas que entrou para a genealogia de Jesus. Que você seja como uma Esther, que mesmo em uma situação de crise, tomou uma atitude de liderança, conclamou o povo a orar, a jejuar e viu a sua nação, o seu povo, ser salvo da morte. Que você possa ser um referencial, que você, mulher de Deus, você que nos acompanha, possa entender que você pode fazer a diferença nessa geração que você foi plantado ou plantada. Que Deus lhe abençoe.